Olá, meu nome é Dilamiane Avelar, esse é o canal Água Viva e, como prometido, comentar sobre as parábolas pouco conhecidas. Eu vou quebrar aqui a minha promessa e vou comentar sobre a parábola do bom samaritano, mas por um motivo legal, tá? Para a gente fazer um aprendizado aqui e fazer umas observações interessantes. A parábola é bem conhecida e tudo mais, mas nós vamos ver algumas facetas dos ensinos do Cristo e vamos discutir isso aqui agora. Então levantou-se o doutor da lei e disse para tentá-lo: Mestre, que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu: o que está escrito na lei? O que lê nela? O que você entende dela? Isso que ele quis saber, né? E o doutor respondeu: amarás o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as suas forças e todo o teu espírito, e o próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondeste bem. Fazes isso e viverás. Mas o doutor da lei não ficou satisfeito, não. Ele virou e falou assim: mas esse homem, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus, retornando a palavra, disse: olha só, Jesus está conversando com o doutor da lei. Ele faz uma pergunta. Jesus responde o homem com outra pergunta. Ele faz de novo e Jesus faz outra pergunta. Todas as nossas respostas estão dentro de nós. Jesus perguntava: que queres que eu te faça? Ele sabia da necessidade da criatura. O cego de Jericó, ele diz que eu veja. Ele não disse que eu enxergue. Ver é diferente de enxergar. Então nós vamos ver que nós aprendemos com Jesus em várias situações. Dessa pergunta aqui que ele faz, quem é meu próximo, ele vai contar a parábola do samaritano. Ele vai contar uma parábola com vários contextos. E desse contexto, ao terminar, ele faz de novo uma pergunta, para que o próprio doutor da lei responda. As respostas estão em nós. Olha só. Ele pergunta, o doutor da lei pergunta: mas quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Ele não sabia. Porque para ele, o próximo dele era o outro judeu. Olha aí. E Jesus lhe disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Caiu na mão de assaltantes que o despojaram, cobrindo de feridas, e se foram, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote e viu, passou adiante. Um levita, que também vinha ao mesmo lugar, viu e ainda assim passou adiante. Mas um samaritano que vinha de viagem, chegando ao lugar onde aquele homem estava, viu
e tocou de compaixão. Aproximou-se então do homem, derramou-lhe óleo e vinho nas chagas e enfaixou-as. Colocando sobre o cavalo, levantou-o e levou até uma hospedaria. Cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao senhorio, dizendo: cuida bem desse homem, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei na volta. Então, essa é a parábola. Jesus faz outra pergunta. Olha só, a didática dele. Qual desses 3 te parece que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Qual dos 3? O sacerdote, o levita, o samaritano. E o doutor lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: vai, pois, e faz o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. O que a gente lê aqui nessa parábola? Começando por a situação religiosa. Vamos começar pela situação religiosa. Jerusalém era uma cidade religiosa. Jericó era uma cidade comercial, tá? Então, esse homem saía de um lugar religioso e ia para um lugar comercial. Isso pode caracterizar uma queda de religiosidade para um mundo material, uma queda. Outra coisa interessante. O sacerdote passou, viu o homem caído, mas ele era um homem religioso, chefe da sinagoga. Não tocou, não ajudou, não procurou alguém que ajudasse e foi embora. Mas ele era um homem religioso. E a caridade? Quer dizer, a caridade não é uma palavra que era usada naquela época, que foi cunhada depois, tá? E a compaixão? Aí veio o levita. O levita era o porteiro do templo. Então, o porteiro viu o chefe dele, que não parou para ajudar o homem. Olha como o exemplo arrasta. Olha como o exemplo arrasta. A palavra é uma coisa, mas o exemplo arrasta. Ele ajudou também? Não. Foi embora. O samaritano, vamos lembrar a história, era um mal visto. Os judeus não se misturavam com os samaritanos. No entanto, o samaritano viu, foi tomado de compaixão. São só ações, olha: ver, descer, ajudar, carregar, tomar conta lá na hospedaria, bancar, porque ele bancou a necessidade do outro, preocupar-se, colocou como alguém que olha, ao retornar, eu te pago tudo que ele tiver de gasto. Essa é a caridade completa. Ele fez todo o movimento da caridade, todo. Só que quando Jesus pergunta para o doutor da lei, qual dos 3 te parece que teve compaixão do homem caído? Ele poderia nomear o samaritano. Só que eles não se davam com os samaritanos. E aí o que ele diz? Aquele que teve compaixão do outro. Olha quanta coisa nós aprendemos nesse pedacinho de tempo. Quantas criaturas vivem conosco e não têm compaixão? Não tem compaixão do outro, que convive junto, está junto do outro, não tem compaixão. Quantas criaturas? Hoje a ciência comprova
que altruísmo e compaixão, quando bem sentida, quando verdadeira, ela aqui, ó, nós temos o frontal, a nossa parte nova do cérebro, nesse estado mais espiritual, ela se ilumina. É ciência. A caridade, ela muda toda a sua condição espiritual, fisiológica. E aí Jesus diz, olha o que Jesus diz: vai e fazes o mesmo, exercendo assim compaixão. Então, a base do ensinamento do Cristo é a caridade. Mas essa caridade, você tem que, não é dar coisas. Dar coisa é fácil. É transferir uma coisa material daqui para uma coisa material, um material para lá. Mas quando a gente vai no Livro dos Espíritos, na questão 886, está lá o que Jesus entendia com a palavra caridade. Qual era o entendimento de Jesus sobre caridade? Benevolência, indulgência, perdão. Não são coisas materiais. Ser bom para o outro, indulgente, perdoar as dificuldades, as limitações do outro. Ter misericórdia do outro, perdão propriamente dito. Então nós vemos que nessa parábola bem batida, bem conhecida, bastante, nós vamos ver que religiosidade, religião é algo social. Religião é algo social. Religiosidade é uma postura, é uma atitude. Porque tem muito ateu que nem acredita em Deus e faz caridade, é bom. É isso que ele mostrou aqui. E que aquele samaritano que era mal visto, difamado, ele veio e fez tudo que a caridade manda. Tudo. Então, eu só abri essa exceção para a gente ver a dinâmica da didática de Jesus do ensinamento. Ele respondeu esse doutor da lei só com respostas. Ele não deu resposta. Ele tirou todas as respostas do homem. O que você lê na lei, que nós temos que amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Mas as pessoas pensam que o próximo é aquele que está passando lá na calçada, lá do outro lado. O próximo sou eu, sou mais próximo de mim. Mais próximo sou eu. Depois os outros próximos que estão junto da gente. Então você às vezes tem compaixão de uma pessoa de lá de fora e não tem compaixão de uma pessoa que está do teu lado. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Então sempre bom ter um alerta, né? É um chamamento para a gente, que fica sempre bom a gente lembrar, né? Então, o ensinamento de Jesus tem uma base, a caridade e a humildade. E o não julgamento. Você vê que o samaritano não julgou o outro. Será que ele é judeu? Será que eu devo não ajudar? E será que ele é vagabundo, um bêbado, um alcoólatra, um viciado? Não. Ele é um ser caído. E eu tô aqui. Porque, e se fosse eu que estivesse no chão? E se fosse eu que fosse o sacerdote? Aquele que ia lá fazer e acontecer e não praticasse o bem? E o outro que está na portaria lá que não praticasse o bem? São esses ensinamentos que a gente está tirando dessa parábola. Tá bom? Essas reflexões.
tá bacana, e aí a gente vê que não tem jeito. Os ensinos do Cristo, quanto mais você tira, mais tem coisa para a gente aprender aqui. Então, que Jesus nos abençoe, vamos continuar a nossa caminhada. Vamos aí falando das parábolas. Eu só parei um pouquinho para falar dessa, porque é sempre bom, tem uns detalhes que às vezes saltam, e a gente não observa e passa batido e não vê. Tá bom? Muita paz, até breve. Que Jesus nos abençoe, que possamos perseverar no bem, que possamos lembrar sempre o lugar do outro. É o lugar mais difícil, é o lugar do outro. E a gente vai praticando bem, praticando amor, praticando a compaixão e a caridade sempre. Muito obrigado, muita paz. Até breve.